Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São João da Cruz. A fé cresce quando aprendemos a caminhar sem ver. 1 Reis, capítulo 17, marca uma mudança radical na narrativa. Depois de reis instáveis, idolatria institucionalizada e pecado normalizado, Deus levanta um homem simples para confrontar um sistema inteiro. Elias surge sem genealogia extensa, sem apresentação longa, mas com uma palavra firme. Elias se apresenta a Acabe, conforme o versículo 1, e declara que não haveria chuva nem orvalho, senão pela sua palavra. Quando Deus fala, a natureza obedece. A autoridade espiritual nasce da obediência, não da posição. A seca não é apenas climática. Ela revela o estado espiritual do povo. Onde Deus é rejeitado, a fonte se fecha. Deus então ordena que Elias se retire para junto do ribeiro de Querite, conforme o versículo 3. Antes de confrontar multidões, Deus ensina o profeta a depender. O ministério começa no secreto. Ali, Deus sustenta Elias com água do ribeiro e alimento trazido por corvos, conforme o versículo 6. Deus usa meios improváveis para cuidar dos seus. A provisão não depende da lógica humana. Com o tempo, o ribeiro seca, conforme o versículo 7. Mesmo quando estamos no centro da vontade de Deus, fontes podem secar. A fé verdadeira não se baseia na estabilidade, mas na voz que guia. Deus envia Elias a Sarepta, conforme o versículo 9, a uma viúva estrangeira. Deus rompe fronteiras religiosas e culturais. A fé não se limita a territórios conhecidos. A viúva está recolhendo lenha para fazer sua última refeição, conforme o versículo 12. Aqui vemos o encontro de duas escassezes, mas também o encontro da fé com a obediência. Elias pede primeiro água e depois pão, conforme os versículos 10 e 11. O pedido parece impossível, mas a fé se revela na ação, não na intenção. Elias promete que a farinha não acabaria e o azeite não faltaria, conforme o versículo 14. A palavra de Deus não ignora a realidade. Ela a transforma. A viúva obedece, conforme o versículo 15, e a provisão se renova dia após dia. Deus não entrega tudo de uma vez. Ele ensina dependência diária. O filho da viúva adoece e morre, conforme o versículo 17. A crise volta a aparecer. A fé também é testada na dor. Elias clama ao Senhor, conforme o versículo 20, e Deus devolve a vida ao menino, conforme o versículo 22. O Deus que sustenta também restaura. A fé não termina na provisão, ela alcança a ressurreição. A viúva reconhece que Elias é homem de Deus, conforme o versículo 24. A fé vivida convence mais do que palavras. O testemunho nasce da experiência. Este capítulo fala profundamente sobre fé em tempos de escassez. Fala sobre responsabilidade, pois obedecer exige ação. Fala sobre saúde emocional, pois viver pela fé inclui esperar e perder controle. Fala sobre resistir às tentações do medo e da autossuficiência. Fala sobre honestidade, pois Deus não promete ausência de crises. Fala sobre livre-arbítrio, pois a viúva escolheu obedecer. Fala sobre não buscar falsas seguranças. Fala sobre interpretar a voz de Deus, mesmo quando fontes secam. E fala sobre Deus acima de tudo, pois Ele sustenta, guia e restaura. 1 Reis, capítulo 17, nos ensina verdades eternas. Deus fala quando tudo parece perdido. A provisão pode vir de formas improváveis. A fé é exercitada no dia a dia. E o futuro é moldado quando escolhemos confiar mesmo sem ver. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes desejo segurança antes de obedecer. Ensina-me a confiar mesmo quando não vejo o caminho completo. Fortalece minha fé para seguir a Tua voz quando fontes secarem e planos falharem. Que eu aprenda que a dependência diária também é cuidado. Dá-me responsabilidade espiritual para agir com obediência, mesmo quando a lógica diz que não é possível. Eu confie mais na Tua palavra do que nas circunstâncias. Cuida da minha saúde emocional quando o medo tentar me dominar. E eu não desista quando a escassez aparecer, nem confunda silêncio com abandono.
Livra-me das tentações da autossuficiência, do controle excessivo e da ansiedade pelo amanhã. Que eu viva um dia de cada vez diante de Ti. Dá-me honestidade para reconhecer que a fé não elimina desafios, mas me sustenta através deles. Que eu não me escandalize quando crises surgirem no meio do caminho. Ensina-me a interpretar a Tua voz, mesmo quando ela me leva a lugares improváveis e pessoas inesperadas. O Senhor continua falando: guia meu livre-arbítrio. Que eu escolha obedecer mesmo quando isso exige abrir mão do último pedaço de segurança. Que minhas decisões moldem um futuro sustentado pela Tua fidelidade. Que eu coloque Deus acima de tudo. Acima da lógica, acima do medo, acima da escassez, acima do controle. Senhor, sustenta-me no deserto, ensina-me no silêncio e renova minha fé a cada dia. Que eu confie não no que vejo, mas em quem me guia. Que minha vida seja testemunho de que o Senhor cuida. Que eu viva pela fé, não pela vista. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.